E aí, moçada, tranquilo? Estamos terminando então essa resolução, ok? Então, estamos aí na penúltima parte, prometo, agora é a penúltima parte dessa resolução, ok? Resolução que eu tratei aí como quarta parte. Então, pretendo solucionar essa prova, né? Terminar com ela na quinta parte, que será a próxima, tá ok? E para isso, então, eu fiz necessário parar a questão antes daquela questão polêmica, ou seja, antes do início lá do meu texto referente ao poema, tá ok? Beleza? Então essa parte da questão polêmica vai ficar para a última parte, tá bom? Espero que esteja gostando aí da resolução e se gostar, coloque seu comentário aí embaixo sobre aquilo que você gostou, sobre aquilo que você tem dúvida, para que a gente possa também saber como melhorar a resolução para vocês, tá bom? Então, um forte abraço, vamos para a resolução, porque aluno que fica parado não obtém sucesso. Ok, então, moçada, vamos dar continuidade aí às questões. Nós paramos na questão de número 20 na aula passada, vamos dizer assim, né? Na aula passada, ou seja, na resolução passada. E agora nós vamos aí chegar nesses finalmente. Eu pretendo resolver aqui mais uma sequência aí de 9 questões, ok? Dá aquela paradinha marota, tá? Para não ficar, né, um estafa aí do pensamento. E após isso, terminar a prova como um todo, ok? Então, vamos lá. Vamos curtir essa resolução aí. Lembre-se, né, moçada? Colocar o seu comentário aí com aquilo que você achou legal ou aquilo que você não achou legal. E se você tiver alguma dúvida aí durante a resolução, por favor, coloca pra gente aí também, ok? Então, vamos lá, questão de número 21. Estamos com ela na tela aí, ó. Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal de acordo com a norma padrão. Beleza? Questãozinha de regência. Moçada, quem teve aula comigo e estava se preparando aí para esse concurso, eu chamei a atenção, olha, vai cair questão de regência, porque a banca gosta. A banca gosta de questão de regência, a banca gosta de questão de concordância, gosta de questão de sinônimos, de antônimos e tá aí, tá aparecendo na nossa prova. Aqui também está sendo de uma maneira bem simples, de uma maneira bem tranquila. Aqui, basicamente, moçada, eu estou trabalhando com o verbo perdoar. Tá aqui, ó. Olha o verbo perdoar. O verbo perdoar está aparecendo aqui em todas as alternativas. Então, como eu não tenho um verbo aqui de maneira variada, né, é só um verbo que eu tenho que analisar a regência dele, ficou fácil. Moçada, perdoar. Conceder perdão. Então, a regência do verbo perdoar ela tem duas significações. Você pode conceder perdão e você só concede perdão a uma pessoa, ou você pode perdoar a dívida, né? Aquilo que é perdoado, que é o objeto. Então, na verdade, o verbo perdoar ele pode ser transitivo direto e indireto, sendo que a parte direta é para a coisa perdoada e a parte indireta para a pessoa. Tá ok? Então, quando você utiliza a regência desse verbo, ela funciona assim, ó. Vou perdoar o pecado aos humanos. Vou perdoar o pecado aos homens. Porque quem perdoa, perdoa algo a alguém. Ok? Então, essa é a regência do verbo perdoar. Então, eu só tenho que analisar agora aqui, nessas orações, quem é o meu objeto, que é a coisa perdoada, e quem é a quem eu vou conceder o perdão, que no caso é a pessoa, e a gente já consegue identificar aqui que é Joaquim. Então eu vou usar aqui rapidinho, só para vocês entenderem, ó. Vou até mudar de corzinha aqui. Então veja aqui, ó, eu tenho Joaquim nesse lado, tenho Joaquim aqui também, aqui está Joaquim. Mais uma vez aparece o Joaquim para mim aqui. E olha só o que está aparecendo, moçada. Ao Joaquim, perfeito, concedo perdão a. O Joaquim, não, o Joaquim não posso. Do Joaquim, também não posso. Ao Joaquim, opa, eu ainda posso. No Joaquim, não tem como, tá ok? Então, logo de cara aqui, ó, quem perdoa, perdoa algo. Então, veja, olha só. Olha a letra A, moçada, que absurdo. Aqui eu tenho uma preposição e aqui eu tenho outra preposição, né? Porque o que é esse no? Esse no é a preposição em mais o artigo o, de o Joaquim. Então, eu estou trabalhando com duas preposições? Eu tenho dois objetos indiretos? Não posso, né? Então, isso aqui, moçada, pra gente tá ruim logo de cara aí, né? Beleza? Todos perdoavam do defeito ao Joaquim. Novamente, ó, uma preposição e outra preposição. Dois objetos indiretos? Não posso ter dois objetos indiretos para um mesmo verbo na mesma oração. Todos perdoavam o defeito. Ok.
mas não tem a regência para, e sim ao Joaquim, tá bom? Então aqui está ruim por causa do objeto indireto dele, tá? Todos perdoavam ao defeito, de novo, ó, uma preposição, outra preposição, eu não posso, né, moçada? Duas preposições para o mesmo verbo, não tem como. E aí sobrou aí como resposta, batendo com o gabarito sem restrição, todos perdoavam o defeito ao Joaquim. Então lembre-se, moçada, quando você perdoa algo a alguém. Então a coisa perdoada é direta e a pessoa que você perdoa, que se chama conceder perdão, essa parte é a parte indireta. Então aqui, letra E mesmo o gabarito, ok? É essa aí que está correta para a gente. Tranquilo? Próxima questão? Vamos lá então para a próxima questão. Próxima questão então, moçada, a questão de número 22. Olha aí a questão de número 22. É uma questãozinha que fala assim, ó. Em conformidade com a norma padrão e os sentidos do texto, na passagem do último parágrafo, o Garcia não se revoltava contra a passividade a que era submetido pela mulher. A parte em destaque pode ser reescrita da seguinte forma. Bom, vamos lá então, né? Tem aqui a minha oração. O Garcia não se revoltava contra a passividade a que era submetido pela mulher. Então veja, moçada, se você olhar essa oração, né? O Garcia não se revoltava contra a passividade. A qual passividade? Tá vendo esse que aqui, ó? Esse que ele faz referência ao nome passividade. Então ele para mim é um pronome relativo, é aquele que possui antecedência. Agora olha só, quem é que era submetido pela mulher? Ele, né? Ele era, mas ele era submetido a quê? A passividade. Então, este pronome relativo está substituindo o nome passividade, que jogado lá dentro da minha oração se torna o complemento nominal. Então, eu vou dizer que ele era submetido à passividade. Ele era submetido à passividade pela mulher, ok? Então eu vejo que não é um ele qualquer, é um ele submetido. Então isso aqui é uma qualidade, isso aqui é um adjetivo para mim, tá bom? Que sintaticamente é meu predicativo do sujeito, né, que faz referência a ele. E eu não posso ser submetido ao nada, ao vazio, e aí então eu sou submetido à passividade. Esse aqui sintaticamente funciona para mim como complemento nominal. Consequência, esse que você está vendo aqui, que é seu pronome relativo, ele sintaticamente desempenha a função de complemento nominal. Então já entendemos aí a estrutura dessa oração adjetiva, né? Ela é uma oração adjetiva porque está introduzida por um pronome relativo. A passividade, ela é submetida a ele, né? Ou seja, ele é o ser passivo, que essa passividade ela é gerada pela mulher. Agora veja, eu quero substituir esta, né, oração pela oração que está embaixo. Agora olha só. Se eu substituir da seguinte maneira, ó, o Garcia não se revoltava contra a passividade que era infligido pela mulher. Espera aí, moçada, calma lá. Era infligido? Não. A mulher infligia a passividade a ele. Então, o que era infligido? Era a passividade. Então, este elemento aqui, ó, ele estaria fazendo referência ao nome passividade representado pelo quê? Então, esse camarada ele vai ter que concordar, ok? Com o nome passividade. Então, aqui tem que ser infligida, ok? Então, isso aqui tá ruim para mim. Depois, vem para nós lá que ele era imposta pela mulher. Então, veja, a passividade, a qual passividade era imposta? O que é que era imposta pela mulher? A passividade, que quem está representando para mim é esse pronome relativo,
que está fazendo a função de sujeito, ok? E não era uma passividade qualquer, uma passividade imposta, assim como era uma passividade infligida. Então, olha que o imposta está concordando com o sujeito, que é o que? Pronome relativo. Lembre-se que esse camarada é meu pronome relativo e ele é substituído pelo nome passividade, que jogado aqui dentro vira o sujeito, e esse camarada é o adjetivo que faz concordância com o substantivo ou o predicativo que faz concordância com o meu sujeito, e o que é imposta a alguém, que é a ele. Esse lhe que você está vendo aqui, meu querido, que não é seu objeto indireto, né? E sim o seu complemento nominal também. Ok? Então isso aqui está perfeito para mim e está perfeito para a banca também, é a nossa resposta. Agora olha só, até aqui ó, que era imposta pela mulher, ótimo, mas era imposta a quem? Está faltando o elemento a quem há esta oposição, tudo bem? E veja, quem é imposta, ou o que é imposto a alguém, não de, né, também, né? Então essa preposição aqui tá ruim, tá? Então, tô fora com isso aqui. Em que era infligida pela mulher. O que é infligida a e não em. Novamente, erro de regência aí, ó, tá ruim. Opa, a que era imposto. Pegou, né? A concordância, veja, que ele tem que concordar com o quê? O que representa o que está escrito aqui, que é passividade. Então, é uma passividade imposta. Então, tá ruim também, ok? Então, realmente, aí fica B de bola como a melhor resposta para essa questão de número 22. Vamos para a próxima, então, questão de número 23. E aí, a questão de número 23. Deixa eu só dar uma limpada aqui no sistema. Ok, vamos lá para a questão de número 23. E aí, a questão de número 23 está na próxima página, ok? Ajeitar aqui, vamos lá. Questão de número 23, ok. Olha ela aí. Vamos então definir. Moçada, a questão de número 23 diz assim, ó. Na passagem do terceiro parágrafo, casara-se com Dona Laura que... Volta lá no texto, moçada, rapidinho, vamos voltar lá no texto. E vamos ver que depois desse que aí tem uma vírgula, tá? Se você analisar lá no seu texto aí, que você pegou, aqui tem uma vírgula, né? Esse que tá entre vírgulas. E aqui depois vem toda uma oração aqui dentro. Na verdade, vem toda uma sequência aí dentro. Moçada, essa sequência, a vírgula está separando um elemento de caráter explicativo, pelo amor de Deus. Então vamos voltar lá no texto lá. Casare-se com Dona Laura, vírgula, que, vírgula. Aí vem, quem era Dona Laura? Ou o que Dona Laura representava? Ela não era formosa, não era feia. Ok? Então, ó, não sendo formosa que o inquietasse, nem feia que ele repugnasse. Então, isso são características relacionadas a Dona Laura. Características simbolizando qualidades e de caráter explicativo. Moçada, não tem mais o que pensar. Então, a vírgula aí está sendo utilizada para separar um elemento de caráter explicativo. E esse elemento tem caráter qualificativo, qualificador, são qualidades, tá bom? Beleza? Então, moçada, aqui eu não vou nem perder muito tempo com relação ao gabarito. O gabarito aí é D de dado e acabou, porque é a única que você consegue verificar que tem aí uma explicação. Tá lá, uma explicação. Então, fechou, eu não tenho nem o que pensar. Estou separando elementos de caráter explicativo, explicando as qualidades que pertencem a Dona Laura. Então, isso aqui está perfeito. Correção relativa à personalidade, ele não está fazendo uma correção, senão ele apresentaria outras que são melhores que essa. Ok? Conversa entre as personagens do conto? Não. Isso aqui tá até. Você vai entender isso aqui como um discurso indireto livre, né? Que alguém contando algo de alguma coisa. Não é um personagem falando de outro, né? Citação contendo o pensamento de Garcia. Não, isso aqui de quem está contando a história, né? Supõe-se que Garcia tem essa intenção. Conclusão sintetizando as divergências. Que divergência? Nada a ver. Né? A divergência principal, se você quiser entender nesse contexto, volta lá no texto e lê, é o fato dela ser mais inteligente do que o personagem principal aí, que é Garcia. Tudo bem? Beleza? Então ficou aí dedidado, perfeito, sem problema nenhum. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima então.
Moçada, tentando levar, né, novamente naquele contexto de que eu vou tentar perder o menor tempo possível na resolução das questões. Porém, tem algumas que a gente não tem muito o que fazer. Então, próxima questão aí, questão de número 24, ela tá vinculado aí para nós um texto, né, moçada? Então eu tenho ali, parece ali, né, quem viveu nessa época aí, década de 80, década de 90, né? Pô, leu muito Níquel Náusea. Esse ratinho era muito bacana, tá? Pra quem não sabe aí, entra na internet, facilidade hoje, digita aí Níquel Náusea, figuras, você vai ver a cara desse ratinho que tinha uma amiguinha baratinha, que era muito maneira. Mas vamos lá. Moçada, deixa o saudosismo de lado, né? E vamos voltar para a questão. Veja que eu tenho lacunas novamente, essas lacunas têm que ser preenchidas. E aí, moçada, veja, eu estou iniciando a minha oração aqui em cima, ó. Eu estou iniciando a minha oração. Eu nem sei o que vai vir aqui, moçada. Mas se eu já vi a questão, lógico, como é uma questão de pronome, eu não posso colocar um pronome iniciando a oração sem que tenha nele uma palavra atrativa, lembra? Um advérbio de negação, um advérbio sem pausa, uma conjunção subordinativa, gerúndio mais preposição em, orações optativas, pronomes demonstrativos ou mesmo pronome indefinido, ok? Que são palavras que nós chamamos de palavras atrativas. Se eu não tenho essa palavra atrativa e estou iniciando a minha oração, eu não posso começar a minha oração com pronome. Pô, só com esse pensamento, para quem teve a minha aulinha, quando eu expliquei o que era colocação pronominal, próclise, ênclise e mesóclise, eu chamei atenção no perigo crucial, né? Começar a oração com pronome é proibido. Então esse negócio de me passa teu caderno, me passa tua caneta, me empreste tal coisa, não, é sempre passe-me, empreste-me, tá ok? Porque eu não posso iniciar a oração com pronome. Bom, se eu não posso iniciar a oração com pronome, olha o que eu tenho aqui. Olha o que eu tenho aqui. Começando com pronome. Então, logo de cara, eu já excluo letra D e letra E. Depois vem aqui, moçada, olha só, morde eu. Jesus amado, morde eu, né? É igual, eu vou usar aqui essa expressão, né? O camarada chega lá e fala assim, nossa, amo ela. Olha que legal, né? Amo ela. Parece que ele tem uma moela aqui, né? Porque é proibido usar pronome pessoal do caso reto na posição de objeto, moçada. É proibido. Então eu não posso usar pronome pessoal do caso reto na posição de objeto, tá fora. Bom, aí sobraram então B e C. E aí quando você olha B e C, você tem lá, ó, morda-me e morda-me. Beleza, então com relação à primeira parte lá, tô sem problema com essa primeira parte, tá ok? Vou voltar no texto aqui, ó. Tem problema aqui que vai ficar esse manchadinho aí, mas depois eu volto lá colocando, ok? Então a gente já sabe que aqui, moçada, vou até trocar aqui, ó. Aqui vai ficar morda-me. Então, moçada, preste atenção nessa lacuna aí que tá escrito morda-me, né? Veja que ela tá tratando a cobrinha aí como se fosse uma terceira pessoa, tá? É aquela velha história, né? Aqui, na verdade, o autor que criou esse contexto está tratando dessa maneira. Lógico, a gente entende que a Cleópatra está falando aí com a cobra. Então eu tenho primeira pessoa e segunda pessoa. A cobra para mim seria a segunda pessoa. Eu mordo, tu mordes. Tiro o S, morde-me. Mas aqui, na verdade, ela está dando uma ordem para, como se ela fosse morda-me você, ó, sua cobra, tratando-a como terceira pessoa, tá bom? Beleza? Por isso que é aquele morda-me então. Fechou. Agora veja, moçada, próximo contexto aqui que a gente tem, eu tenho a preposição para, tá vendo? E eu vou usar um pronome após a preposição para. O que eu tenho que entender é esse cara aqui, ó, tem um infinitivo. Se após a preposição para, eu vou ter que colocar um pronome e vem um infinitivo, não tem nenhum sinal de pontuação, moçada, tem que ser o pronome pessoal do caso reto, porque ele vai ser o sujeito deste infinitivo aqui. Então, o sujeito de infinitivo não pode ser mim. Sujeito de infinitivo tem que ser eu, beleza? Então, morda-me para eu deixar o mundo dos vivos, ó cobrinho, ok? Então, voltando lá, para a gente equacionar aqui na nossa posição inicial, que era essa aqui, beleza? Voltemos aqui e vamos então marcar
a nossa resposta correta, que é letra C. Tudo bem? Morda-me, vimos lá sobre colocação pronominal, beleza? O pronome após o verbo, e o eu, pelo fato de ser o sujeito do infinitivo, eu não posso ter sujeito de infinitivo, no caso sujeito de verbo, como sendo para mim aí um pronome oblíquo tônico. Fechou? Beleza? Vamos para a próxima questão, então? Vamos lá, então, moçada. Dei aquela paradinha marota aí de novo, tá ok? E eu pretendo fazer a próxima resolução já incluindo ali o texto referente à poesia, né? A parte polêmica aí da prova para alguns. Por isso eu resolvi parar aqui e a gente continua, então, na próxima resolução e última resolução, se Deus quiser, tá bom? Espero que tenha gostado até aqui. Se gostar, coloque seu comentário, coloque sua observação e vamos que vamos, né, moçada? Porque aluno que fica parado não obtém sucesso.